Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, onde nós trazemos executivos, empresários, conselheiros, conselheiras, para contar um pouco da sua história de vida pessoal e profissional. Nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 20 horas, aqui pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify. Se é a sua primeira vez conosco, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência, espero que goste do episódio de hoje e te convido a fazer a sua inscrição, ativar o sininho aí, para que você seja notificada sobre outros episódios, outros conteúdos aqui da Board Academy. A Board Academy ela tem o nobre propósito de levar a governança proativa para ajudar empresários, empresas a continuarem perpetuando o seu negócio, seja através do processo de sucessão, abertura para o mercado, profissionalização. Os conselheiros podem fazer esse papel de ajudar o empresário no processo que ele decidir, então, seguir com a sua empresa. Se você deseja saber mais sobre os processos de ser conselheiro ou de organizar um conselho na sua empresa, entre em contato conosco, será um prazer também ajudá-los nesse sentido. Junto comigo hoje, Rogério Rego, um dos diretores aqui da Board Academy, também da C-Level to Board. Tudo bem, Rogério? Ótimo, Marcelo. Muito bom. Prazer estar aqui com você novamente. E uma honra, né? A gente sempre fala que agora eu vim para ficar, né? Humberto, como diz no popular, perdeu o Playboy. Ô, Humberto, você é sempre um convidado especial. Eu vim aqui só para ajudar. Nosso brasileiro mais americano do que todo. Um abraço, meu irmão. Um abraço, Humberto. Mas vamos lá, Marcelo. Hoje, né, a gente comenta sempre que a gente faz esse podcast com muita paixão, muita dedicação aqui dentro da Board Academy. E com leveza. E com leveza, né? A gente fala que aqui é um lugar para a gente se conectar, mas ao mesmo tempo também se divertir. Acho que nada mais que isso também, acho que tem que estar buscando sempre esse bem-estar. E hoje a gente está falando de um tema, né? Então a nossa convidada, eu fiz questão aqui, acho que é um tema super em evidência, então é uma pessoa que já passei a admirar em tão pouco tempo, então traz uma história muito legal de empreendedora, né? Ela é uma conselheira já também, uma palestrante, uma entusiasta pelo tema ESG. Eu tenho certeza que vocês que estão nos escutando aí, sim, exatamente. Tenho certeza que vocês que estão nos escutando hoje vai ser muito, muito interessante. Então, acredito que eu estou falando, vai ser muito legal, quero que vocês aprendam bastante aqui com o que a gente vai trazer de conteúdo para todos vocês, tá? Então, hoje, quem é essa convidada? Então, hoje a gente tem aqui com a Renata Wilinski. Renata, prazerzaço estar aqui com você hoje e seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Os Conselheiros. Muito obrigada, o prazer é meu. Muito bom, Renata. Chegou o dia, né? A gente marcou lá atrás, parecia que estava um pouco longe, mas se não marcar, não chega a data, né? Isso já é, acho que, um primeiro insight, que a gente sabe aquela história assim, vamos marcar um almoço? Mas se não sempre marcar, sempre deixa para depois e nunca vai acontecer. Então pode ser que seja algo para daqui 2, 3, 6 meses. Mas agenda, marca, porque essa data vai chegar. E a nossa data, para ter o prazer de tê-la aqui conosco, chegou. Então, muito bom, obrigado por tê-la aqui conosco. É um prazer todo Eu acredito que você tenha acompanhado o nosso podcast, a dinâmica dele, né? Então, realmente, como o Rogério falou, sinta-se em casa, né? Aqui é uma família. Imagina que a gente está aqui realmente numa mesa de um restaurante, batendo um papo e trocando ideias, conteúdos, onde você é a nossa entrevistada e a gente quer levar um pouco da sua experiência para os nossos telespectadores e ouvintes. Começando com a origem, esse sobrenome, né? Wilinski. Qual que é a origem desse sobrenome? Aonde você nasceu? E como foi aí o começo do seu processo de formação acadêmica e profissional? Conta pra gente. Bom, primeiramente, né, a origem do meu nome, do meu sobrenome é polonês. Polonês. Tá, é Wilinski. Mas eu tenho ainda, na família tem austríaco, tem alemão, é muito misturado, digamos assim, mas essencialmente o Wilinski é polonês. Vindo para o Brasil, ali, Segunda Guerra Mundial? Bem antes. Foi meu tataravô que veio. Eu achava que era o meu bisavô, não, foi o meu tataravô que veio, eu descobri. Tataravô, que era o Alexandre, aí o Vladislav, e aí o meu avô Stanislau, e aí a minha mãe, né, que é a origem mais... E em qual cidade tudo isso aconteceu? Olha, os meus antepassados, eu não consegui descobrir por onde eles desembarcaram, mas eles fixaram residência numa região chamada Indaial, em Santa Catarina. E aí, há alguns anos, não sei se faz quase uns 10 anos, eu estava olhando assim no Facebook, né? Eu olhava, agora não uso mais tanto. E eu descobri que tinha um site, acho que existe ainda, se chama Antigamente em Indaial. E eu comecei a fuçar, procurar, né? E aí comecei a descobrir coisas sobre meus antepassados, familiares. Consegui achar até uma foto
da segunda esposa do meu bisavô, umas coisas estranhas, assim, que você não imagina de onde que vai acontecer, mas olha, coisas, Legal, né? coisas das redes sociais, né? Mas é interessante de descobrir isso. E engraçado que no Sul tem muito essa influência, né? Eu morei alguns anos em Curitiba, Renata, e lá tinha muita influência do polonês. Tem, em Curitiba Muito. tem muito. E aí tem lá, eu acho que o prato pierogi, que fala? E pierogi, isso Pierogi. mesmo. É muito bom, viu? Comia pierogi lá nas Recomendo, festas. recomendo, porque é muito gostoso. Tinha uma feira lá das nações que tinha lá os pierogi, que é uma comida típica polonesa. Sim. Se tem alguém nos assistindo aqui que conhece esse prato, coloca no chat aqui, pô, coloca a receita pra gente, tá bom? Mas, Renata, onde você nasceu e cresceu? Conta. Tá. Bom, até puxando esse gancho, né? O meu avô foi o único digamos assim, dos filhos, né, do meu bisavô que foi para o Paraná. E aí a minha mãe que veio do Paraná para São Paulo, enfim. Eu nasci em Santo André, fui criada no interior de São Paulo, entre Jacareí e São José dos Campos. E curiosamente, o meu primeiro emprego, depois de formada, né, a minha formação é química, né, eu fiz química na USP de São Carlos. Por quê? Por que eu fiz química? Isso. Por influência direta do meu pai, com certeza. Meu pai é engenheiro químico, mas eu queria ciência pura. Eu falei, não, engenharia acho que eu não vou conseguir, não era bem o que eu queria. E aí eu fiz curso de química, embora depois de muitos anos, assim, eu fui perceber que... Talvez não, eu me considero, assim, uma química de meia tigela, digamos assim, né? Porque eu acabei não me aprofundando muito na área, né? Nem em termos de pesquisa, nem depois, quando eu fui trabalhar, né? Mas eu comecei a trabalhar na Monsanto, né? Que é uma indústria química lá do Vale do Paraíba, e comecei na produção, né? Então, eu trabalhava na área de utilidades, na área de tratamento de efluentes, trabalhei como PCP, e foi uma grande escola para mim, né, porque era uma empresa muito dinâmica, né, e onde tive muitas oportunidades de aprender e de me desenvolver. Desde que você tenha vontade, né, era uma empresa que te dava realmente muitas oportunidades. Eu acho que isso foi um fato bastante positivo. E foi lá que eu resolvi também fazer uma especialização em engenharia ambiental, né, e aí foi quando eu realmente me aprofundei, né, resolvi ficar raízes, digamos assim, na área ambiental. Depois disso, eu fui para a Ródia. Olha, eu trabalhei em muitas empresas, viu? Espero que o pessoal não durma, porque eu não sou aquela pessoa que teve aquela carreira. Eu fiquei 10 anos numa empresa, 10 em outra, não esqueça. Não é isso que vocês vão ouvir. Então, eu fui para a Ródia, trabalhar na Ródia Plásticos de Engenharia, onde eu fui atuar como coordenadora de saúde, segurança e meio ambiente, né? Aí foi bastante interessante lá também, porque aí eu saí um pouquinho da área de produção e fui focar mais realmente nessas áreas, na parte de projetos, começar a ter maior atuação junto aos órgãos ambientais, fazer estudos de segurança de processo, que eu gosto muito até hoje. Eu acho que, digamos assim, que é uma área que tenho muito prazer se eu tivesse que fazer o estudo, eu teria muito prazer em fazer. Embora, assim, eu entenda que seja um trabalho extremamente técnico, né, e que exige realmente uma interdisciplinaridade muito grande, mas é bastante interessante, né? Apenas para ilustrar como é que isso é feito, né? Então, é muito aplicado no setor químico, né, por causa da complexidade das operações. Então, você tem fluxograma de engenharia, né, de processo, onde você tem as tubulações, as linhas, os tanques, e aí você vai, justamente com uma equipe multidisciplinar, de engenheiros elétricos, pessoal da manutenção, pessoal da engenharia, pessoal da operação. E aí você vai discutindo, dizendo, olha, nessa linha aqui, se houver, por exemplo, um alinhamento errado de produto, né? Se aumentar a pressão, diminuir a pressão, aumentar a temperatura, o que pode acontecer? Vai explodir. Não, tu precisa ter o quê? O dispositivo de segurança, né? O que você vai ter? Muito entravamento, né? Então, assim, Bom, se me deixar, eu fico conversando bastante. Porque Não, mas é interessante ouvir esse lado. Disso. Não, é interessante, Renata. Eu tô conversando um pouquinho das minhas origens, né? Até para poder, né, passar, né? Bom, aí depois disso, olha, eu não vou me lembrar muito bem da ordem, tá, das empresas, que é complicado, foram muitas, realmente. Depois Pode falar das principais também. Então a Clariant, né, que é uma multinacional química suíça, lá eu assumi a posição de coordenadora, né, de meio ambiente. Então o site da Clariant em Suzano, não sei se todos conhecem, mas é um site assim enorme, onde ficava a antiga Rext. Então você tinha 5 divisões
5 divisões de produção e mais 7 guest companies, que a gente chama de empresas convidadas, né? Ou seja, são empresas que não têm a ver com o grupo, né? Então, era um trabalho, assim, bastante interessante, né? Porque eu tinha que conhecer todos os aspectos ambientais aí de todas as unidades de fabricação que tinham lá, né? E também, as atividades normais aí dos profissionais da área ambiental. Eu trabalhei também em 2 Big Fours, trabalhei na PwC, trabalhei na Ernst Young, aí já indo mais para a área de sustentabilidade. Na Ernst Young eu trabalhei como gerente, né, de sustentabilidade, onde eu já ia partir para uma parte mais assim, de prospecção, digamos assim, de serviços. Mais de negócios, né? Isso, mais de negócios, né? E aí, quando eu estava na Ernst Young, eu recebi uma proposta para atuar numa iniciativa da ONU chamada Pacto Global. O Pacto Global é uma iniciativa que foi criada no ano 2000 por então secretário da ONU, o Kofi Annan, com o objetivo de engajar empresas em questões de sustentabilidade como um todo. Então, ele é baseado em 10 princípios relacionados a direitos humanos, proteção do meio ambiente e anticorrupção. Então, essa iniciativa, eu costumo dizer, from the scratch, quer dizer, era eu keep, então eu comecei, existia algumas, não é que começou somente, né, quando eu entrei, mas não tinha um escritório, não tinha uma equipe assim formada, não tinha um nível de profissionalização muito grande. Então, até pela minha experiência até como auditora, eu sou auditora também das normas 9000, que é a norma de sistema de gestão de qualidade, sou auditora também do sistema de gestão de segurança do trabalho e saúde ocupacional, que é a ISO 45001, e a ISO 14001, que é de gestão ambiental. Sou também auditora da norma de gestão de energia e também de sistema de gestão de ativos, né? Mas apenas um detalhe. Então, no Pacto Global é que eu realmente comecei a ter uma ação um pouco mais estratégica, né? Porque eu tive que montar a equipe. Então, por exemplo, não tinha um profissional de comunicação. Então, eu tive que trazer essas pessoas, colocar, olha, quem que vai cuidar dos grupos temáticos, as questões administrativas, então, elaborar um plano estratégico, né, para os próximos 2 anos, porque nós tínhamos que mudar esses planos a cada 2 anos, onde mudava-se a gestão, o comitê, né. Então, foi uma experiência também bastante bacana. Uma experiência também que eu deveria citar, que eu havia esquecido, foi na AES Tietê. Eu era gerente de programas ambientais de licenciamento de hidrelétricas e de pequenas centrais hidrelétricas. Então, à época, a AES Tietê, ela tinha 10 usinas hidrelétricas aqui no estado de São Paulo. Então, eu pude fazer os programas, eu tinha muito contato com o IBAMA, com o Secretariado de Meio Ambiente. Então, fazer vários estudos aí, monitoramentos, né, para a qualidade ambiental. E foi bastante interessante porque foi onde eu comecei também a ter um contato mais assim, em nível estratégico, né, com as agências reguladoras, né, tanto ANEEL quanto IBAMA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Mas eu diria assim que onde eu comecei realmente a assumir uma posição um pouco mais de mais responsabilidade foi realmente nessa iniciativa da ONU, né, que foi o Pacto Global, onde eu fiquei quase 3 anos. Aí depois eu trabalhei 1 ano como consultora da Unesco, para parcerias com o setor privado, que a época que eu estava na ONU foi bem a época do lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu elaborei consulta pública aqui no Brasil, fizemos o lançamento, fiz alguns trabalhos também, escrevi alguns artigos sobre o tema. Então, quando eu fui para a Unesco, eu estava trabalhando na promoção de parcerias, né, entre empresas, né, ou seja, o setor privado, com essa agência aí da ONU, né? E aí, depois disso, realmente eu abri a minha empresa e comecei a trabalhar como consultora, né, fiz o meu mestrado, né, que daí eu tenho uma outra formação que eu esqueci de mencionar, sou péssima nisso, mas eu também tenho uma especialização em finanças pelo INSPER. Tá? E quando eu fiz foi interessante porque eu fiz acho que em 2000. Então, não se falava muito dessa conexão, né, entre meio ambiente e finanças, né? Inclusive, eu era a única pessoa da área de finanças da turma, né? Então, era muito estranho, né? Porque era pessoal de bancos, corretoras, né? E eu ali, né, de uma área, sei lá, de fábrica, digamos assim, né? Mas eu intervi. Mas, na época, eu já enxergava que precisaria ter uma coisa mais profunda em relação Durante um bom período da sua carreira, não se usava a sigla ESG. Não, isso é recente. É muito recente. Esse é CMA.
Saúde, meio ambiente, era uma coisa muito mais ligada para isso, muito mais regulamentação Sim. do que uma normativa como é hoje, né? E não se falava tanto. E depois disso, aí que começou-se a falar, embora isso não seja um termo novo, né? Na década de 50, 60, já se falava em responsabilidade social corporativa. Aí tem até sempre aquela polêmica daquele artigo, né, do Milton Friedman, né, do New York Times, né? Que ele escreveu falando, olha, que as obrigações das empresas não devem ser fazer responsabilidade social corporativa. Não, elas não devem ser obrigadas a isso. Responsabilidade social. Exatamente. Só que eu acho que às vezes é uma questão de leitura, né, de interpretação. Eu até menciono, eu faço uma discussão breve no meu livro sobre isso, e até no Board Series que eu fiz na semana passada, eu discuti um pouco esse ponto, né? Porque o Milton Friedman, eu acho que dependendo da forma com que se aborda o texto, né, dele, pode ser que se cometa alguma injustiça. Porque ele não quer dizer que as empresas não têm que fazer nada. O que ele entende é que as empresas têm uma função de gerar lucro e que ela deve entender as demandas sociais e regulatórias demandadas por lei. E outras que vierem, mas de uma forma que seja consensada, não é razoável. Por quê? E ele tem um ponto Não fazer por obrigação. Se for obrigação, que seja por lei. Que seja uma obrigação determinada pelo Estado ou por determinadas partes interessadas. Assim, mas ele não entende que essa seja a razão de ser da empresa. A empresa existe para gerar lucro. E a empresa, se nós formos pensar bem, por si só, ela já gera um grande impacto positivo. Se for pensar em termos até de ODS 1, erradicação da pobreza, ela gera emprego, né? Os recursos que são gerados, né, pelo pagamento de salários, digamos assim, né, para os seus funcionários, vão fazer girar a economia, comércio, né? Ela atua em pesquisa e desenvolvimento. Então, você já teria aí uns 3, 4 ODS aí, sem ela fazer muita coisa, né? Então, eu acho que a visão dele não é que ele não tem que fazer. Agora, por exemplo, ele tem um ponto interessante, que ele menciona o seguinte, porque muitas vezes as empresas podem adotar algumas medidas que, em princípio, parecem ser de responsabilidade social corporativa, como, por exemplo, eu tenho uma empresa localizada num bairro X, que é muito degradado, digamos assim, em questões de infraestrutura, né, até mesmo de lazer, enfim, né. Então, a empresa decide investir na melhoria da infraestrutura desse local, onde a empresa dela está localizada. Fala, poxa, num primeiro momento parece que está fazendo uma boa ação, né, para a sociedade como um todo. Mas, no fim, ele pode estar mascarando um benefício próprio, como, por exemplo, a atração de melhores recursos humanos, porque melhores profissionais vão querer trabalhar num lugar feio, né, assim, desagradável, né? Então, ele chama a atenção por esse ponto, que muitas vezes, né, o lobo pode estar ali numa pele de cordeiro, né? Exato. Então, é preciso ter muita calma, né, muito discernimento, né, com relação às vezes, algumas opiniões, que a gente quer ser muito enfático, né, numa crítica, e às vezes não é bem assim. Mas, Renato, eu queria entrar num tema, acho que até para quem está nos escutando, né, que é um tema que você está trazendo para nós, e obrigado por estar dividindo toda a sua trajetória, né? Eu queria colocar 2 pontos aqui. Normalmente a gente fala assim que a nossa carreira não existe certo ou errado, né? E aqui, como Red Hunter, eu sempre falo o seguinte, independente se passou por várias empresas ou por poucas empresas, eu sempre falo assim, o importante é que você teve diversos aprendizados, né? Às vezes você passou por uma empresa que te fez moldar o que você é hoje, né? Como você falou, você empreende, você traz toda essa temática. Trazendo para o nosso dia a dia, até olhando agora no mundo, né, atual, a gente fala muito dessa questão de responsabilidade, de meio ambiente, né, do ESG na prática, né? Então, um dos pontos que a gente sempre observa, né, até falando do mundo do conselho, como você, como conselheira, pode vender um projeto de ESG? Acho que até para quem está nos escutando, porque existe toda uma, vamos colocar assim, não vou falar uma temática, mas uma questão de como que o ESG monetiza a empresa. Porque uma questão que a gente entende é, uma empresa de grande porte, entende-se empresas faturamento acima de 1 bilhão, ou empresas multinacionais, já bem, o nível de maturidade muito acima da média, ela entende do poder e do benefício do ESG. Pensando nas pequenas e médias brasileiras, né, o que você poderia nos compartilhar aqui em relação de como que a gente pode implementar a metodologia, as ferramentas ESG, que a empresa consiga se beneficiar ou até mesmo melhorar as receitas dela? Isso é uma questão bastante difícil. Até hoje eu me debato um pouco para responder isso, porque para mim, quando eu discuto ESG, ou responsabilidade social corporativa, agora você tem também a empresa regenerativa, né? Parece que de tempos em tempos vão surgindo outros nomes, mas
Mas para mim o que mais importa para um gestor, tanto faz se ele é pequeno, médio ou grande, é a visão que ele tem do que é uma empresa responsável. A gestão que eu pretendo dar para a minha organização. E falando-se em meio ambiente, né, em responsabilidade social corporativa, é preciso que a empresa conheça os seus aspectos ambientais. Ou seja, em quais situações que as atividades, né, as operações da minha organização podem gerar algum impacto negativo, seja para o meio ambiente, uma contaminação, por exemplo, descarte, por exemplo, um efluente sem tratamento, eu tenho um resíduo perigoso que eu não faço a destinação adequada, porque eu não sei como fazer. Ou até mesmo pensando numa empresa de serviços. Como que seria isso? Né? Claro, pode ser também, mas deixa eu só, por favor, finalizar aqui, porque eu acho que pode trazer benefícios. Tudo começa por uma visão, por uma questão de conduta. Os gestores da empresa precisam, como se posso dizer, definir a sua governança, como que a banda vai tocar, como é que ele quer que a banda toque. Eu aceito, como gestor dessa empresa, dessa organização, que um eventual resíduo perigoso, gerado dentro da minha organização, vá parar num aterro que não é licenciado, que não é próprio. Eu vou descartando um efluente que, sem tratamento, eu vou estar poluindo um corpo d'água que depois, mais para frente, pode ser utilizado para captação, ou mesmo para manutenção ali da fauna, né, existente e tal. Então, são esses valores. Princípio, precisa começar com princípios, senão a coisa não vai para frente. Agora, monetizar isso. Tem muitas empresas que conseguem, por exemplo, trazer uma monetização com gestão de resíduos. Às vezes ele tem um resíduo que ele acha que não tem outra solução que não seja mandar para um aterro ou descarte. Às vezes ele consegue determinar um reuso, que a gente chama de economia circular, né, que tanto se fala. E aí, em vez de ele ter que pagar para tratar esse resíduo, ele está vendendo, ele está criando uma receita. E além de estar gerando um menor impacto aí no meio ambiente. Né? Então, esse é um exemplo de Eu tenho um amigo que passa nos açougues recolhendo osso. Que é chamado graxaria, que é utilizado no mercado do agronegócio. Os resíduos, né, os ossos, a gordura, sebo, tudo, o pessoal usa como graxaria, que é um resíduo que depois pode ser utilizado para determinar... Indústria química, vai no shampoo, vai no sabonete, vai em todo lugar. É isso aí. Não, e assim, é interessante, né, nós mencionarmos isso, né, porque no meu trabalho como auditora de sistemas de gestão, eu estou em empresas praticamente todos os dias e de todos os portes, pequena, média e grande, né? Enfim, e é muito interessante a gente vai acompanhando, né, os ciclos de certificação e a gente vai vendo, olha, antes eu gastava tanto, primeiro que antes nem monitorava, né, quanto que gastava, por exemplo, com tratamento de resíduos ou, sei lá, tratativas aí ambientais. Aí começa com o sistema de gestão, já começa a monitorar isso aí, acompanhar. Então primeiro começa com o monitoramento. Então aí cria-se indicadores, aí vai criando metas. Vamos reduzir a geração do resíduo. Depois vamos ter uma meta para desenvolver outras aplicações, né, e de preferência monetárias, né, para esse resíduo. Né? Isso é um ganho. Agora, existe também o ganho reputacional, que esse é extremamente importante. Principalmente quando a gente está num ambiente onde cada vez mais se fala de greenwashing, né? Então, a gente tem aquele risco, né, das empresas colocar, se meu produto é carbon free, né, carbono livre aí de emissões de carbono. Só que até que ponto nós podemos acreditar na coracidade dessa informação? Como que essa informação foi obtida? Qual a rastreabilidade disso? Então, este é um dos maiores desafios em questões de ESG que eu vejo hoje. Então, a gente pode divulgar muitas coisas e as empresas, independente do seu tamanho, elas devem se preocupar muito com isso. Né? Então, eu sempre costumo, nos trabalhos que eu faço, eu sempre costumo, até me lembrei agora, né? Tinha uma menininha, uma vinheta na TV Cultura, que era uma menininha assim, ela perguntava assim, de onde vem? Não sei se vocês vão lembrar, isso há muito tempo já. Mas era tipo um desenhozinho assim, né? E aí ele falava, de onde vem, sei lá, o leite, de onde vem, sei lá, algum produto assim. E aí nessa historinha ele ia mostrando, né, como que os produtos eram fabricados, a cadeia e tal, era bem interessante. Então, antes de sair, as empresas saírem divulgando, né, o que elas fazem, né, precisa saber, olha, realmente, de onde vem essa informação? Eu consigo rastrear, consigo ter uma curacidade disso? Isso eu acho que é um grande risco que as empresas têm hoje. Ou seja, o nível de consciência até, né, Renato? O que você está trazendo aqui é a consciência do empresário, do conselheiro, de entender as responsabilidades, a governança, o controle, como você falou, a coracidade disso, porque hoje é muito fácil a gente falar, não, isso aqui está tudo ok, é zero de carbono, mas baseado em quê? Qual o documento que me comprova? Exatamente. Porque às vezes a gente não tem esse nível de profundidade ou de questionamento, simplesmente aceitamos e está tudo bem. Assim como os alimentos
sem agrotóxico, Isso, 100% natural. Quem garante? Quem atestou aquilo ali? Eu vejo hoje, para mim, você vê que até hoje a questão de você falar, o que é mais sustentável, né? O copo Ovo de plástico, orgânico. né? Ovo orgânico. Ovo orgânico. Então, assim, o que é mais sustentável? O copo de plástico ou o copo de papel? Qual que é mais ambientalmente adequado? A gente não sabe até hoje. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer, Por quê? Né? A gente fala, que o plástico é demonizado em tudo. Que eu acho que também é complicado isso, porque a nossa sociedade teve um desenvolvimento muito grande devido ao plástico. Porque quando a gente pensa o plástico é o copinho, é a sacolinha, não é, gente. Tudo que nós temos aqui, ó. Duvido nós encontrarmos alguma coisa nessa sala aqui que não tenha um derivado petroquímico. Tem equipamentos, consoles de carro. Não, se não fosse o plástico, a gente não conseguiria fazer com metal tudo isso. Equipamentos médicos. Por ser derivado do petróleo. Exatamente. E aí você fica com essa menção, né? Diferente do papel que vem derivado da planta, da árvore. Aí você, mas aqui é mais... Só que o processo de fabricação do papel é muito hidrointensivo. Utiliza-se muita água. Então, o que eu gostaria de ver que é hoje, que as empresas não falam, né? Também, né? Do processamento de alumínio. A reciclagem de alumínio gasta energia, assim, horrores. Pois é, então, sabe, então esse tipo de pergunta, esse tipo de resposta que eu gostaria de ter e que eu acho que hoje ainda nós não temos. Se você chamou a atenção um ponto importante. Qual processo gera mais impacto ambiental? Né? A obtenção do alumínio, naturo primeiro, ou fazer a reciclagem do alumínio? Eu imagino que seja a reciclagem. Mas assim, eu não tenho aquele estudo, aquela informação certinha, né, para poder jogar. Então, eu acho que isso... Inclusive, até eu escrevi um texto no meu LinkedIn que eu falo sobre greenwashing e eu falo de alguns casos, de algumas empresas, se não me engano a Unilever, que foram chamadas por alguma organização no Reino Unido para prestar esclarecimentos sobre algumas informações que eles colocam nos rótulos das embalagens, colocando algumas características ambientais, mas dizendo, olha, de onde que vem isso aqui? Então, a pressão está começando a vir, e vem de lá. Então, eu acompanho muito a legislação europeia, né? Então, eu procuro trazer essas informações nos meus posts no LinkedIn. E me chamou, agora que a gente conversou, eu me lembrei de um fato curioso. Talvez uns 2 meses, eu fiz um post sobre o papel do profissional de marketing em ESG. A gente fala, não, o profissional do marketing é só fazer, né, uma propaganda legal, né, com imagens, sei lá, ter uma boa sacada. Mudou completamente na minha visão. O profissional de marketing hoje, ele tem que conhecer muito o risco. Por quê? Ele pode estar divulgando uma informação de um produto, né, de um cliente, ele não pode mais ir cegamente com isso. Tem a questão do consumo capitalismo consciente, o consumo consciente, né? Tudo isso. O cara do marketing lá atrás que vendia o cigarro e o cowboy era o herói, né? Invencível. Agora, para vocês terem uma ideia, eu fui contratada recentemente para fazer um diagnóstico de ESG por uma agência de publicidade e propaganda. E qual foi o meu susto, né? Porque eu falei, nossa, mas por quê? E ele me falou, olha, Renata, nós temos um grande cliente, que é uma multinacional europeia, que recentemente, né, no início do ano, foi publicada a diretiva europeia, né, sobre o dever de diligência, né, ou de vigilância para toda a sua cadeia de valor, né? É a obrigação que foi criada para determinadas empresas europeias, né, com determinado nível de faturamento e número de funcionários, onde elas vão ter que ter um monitoramento ambiental da sua cadeia de valor. E não é só a subsidiária, não é só o seu principal fornecedor, é até mesmo o escritório de advocacia que presta serviço para essa empresa. Então hoje, por exemplo, o profissional de marketing, ele tem que tomar cuidado com o que ele divulga, porque ele pode estar associando o nome da agência dele, né, da empresa dele, talvez com um produto ou com uma informação que talvez não seja tão verdadeira assim. Agora, quando você olha a questão, né, muito interessante a gente fazendo uma análise histórica, né, fazendo uma regressão linear. Você pegou lá no passado que era o SSMA, Saúde e Meio Ambiente, hoje com toda essa configuração, né, até outro dia eu estava conversando com uma grande amiga nossa aqui, a Cláudia Colaferro, um abraço, Cláudia, que ela fala que o ESG é sobre grana, né? Então a gente fala muito dessa questão de como monetizar o ESG, essa questão que você trouxe de consciência. Olhando daqui para frente, assim, Renata, dos próximos anos, como que você enxerga hoje o Brasil, né, e as empresas brasileiras olhando toda essa temática, né, e como você vê o nível de maturidade que ainda tem por ser desenvolvido e quais são as ações que você possa compartilhar conosco de falar assim, vamos pensar nesse aspecto, o que você poderia trazer para nós? Vamos lá.
Bom, eu acho que no Brasil esse movimento é muito forte. Há alguns meses houve algumas publicações, posicionamentos da BlackRock, né, e outras investimentos dizendo, olha, vamos acabar com esse negócio de ESG, porque... Né, que eles começaram e agora eles querem terminar. Eles querem, mas é uma posição interessante até. Eu li um artigo, eu não vou me lembrar onde foi, mas era uma universidade ou uma escola, enfim, uma instituição de ensino no Texas, né, nos Estados Unidos, e eles investiam na BlackRock, em fundos de investimento da BlackRock. Só que eram fundos onde a BlackRock dizia, nós não investimos nossos recursos em empresas que relacionadas aí com combustíveis fósseis, né? Ou seja, grandes petroleiras, né? Só que aí essa instituição de ensino retirou, né, o seu dinheiro da BlackRock, né, assim, simples assim, e digo, olha, como é que eu posso investir num fundo, sendo que quem financia as minhas atividades o aqui estado, né, do Texas são as empresas petrolíferas, então é um contrassenso. E aí a BlackRock está começando a falar o quê? De uma transição energética, né, que é uma coisa até mais razoável se a gente for pensar, né? Porque a gente pode dizer, amanhã não precisamos mais dos combustíveis fósseis. Mesmo o carro elétrico. Isso ainda é muito discutível, né? Não vou entrar nessa seara, mas ele pode resolver talvez uma parte, né, da demanda de energia. Mas você não tem navios, né? Os cargueiros, né, que transportam mais de 80% do comércio, né, de cargas no mundo todo é feito via marítima e funciona o quê? Com diesel. Então dá para dar um brinco mais, não quero mais combustível fóssil. Não, é preciso ter um pouco de... Como você falou, transição energética. Exatamente. É um tempo. Agora vamos lá, como é que começaria, né? Para exemplificar, né? A primeira etapa para uma empresa, independente do porte que seja, é fazer um diagnóstico, para ela conhecer quais são os aspectos ambientais e os aspectos sociais e de governança que eu tenho aqui. O ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan não, o Ban Ki-moon, se eu estiver errado, por favor, me perdoe, mas acho que era o Ban Ki-moon. Ele falou uma coisa bastante certeira, na minha opinião, que ele falou assim, se uma empresa, uma organização não causar dano, não causar mal, ela já está fazendo a sua parte. O que eu quero dizer com isso? Se uma empresa pequena, média, não tem muitos recursos, mas o que ela vai fazer? Bom, eu gero um efluente industrial aqui que não pode ser descartado ao meio ambiente dessa forma. Então, vamos fazer um planejamento aí para ter uma estação de tratamento ou para enviar para alguma organização para outra empresa que possa fazer esse pré-tratamento. Isso é uma conduta responsável. E fazendo isso, não precisa caquerejar, ESG, não precisa. Ela precisa primeiro arrumar a casa, que eu chamo. Eu tenho resíduos perigosos, preciso destinar esses resíduos. Então, vamos fazer toda a regulamentação, a documentação legal necessária para isso. E aí, o que eu costumo dizer, né? Tem uma época até que se falava, agora com essa onda de ESG, os sistemas de gestão, né, de segurança e meio ambiente é o fim, né? Não, muito pelo contrário. Porque para as empresas que têm os sistemas de gestão de meio ambiente, de saúde, segurança... Já estão meio caminho andado. Meio caminho andado, porque já organizou tudo, já mapeou tudo isso, já está tudo organizado, gerenciado, controlado, monitorado. Tem requisito que fala especialmente sobre identificação e atendimento de requisitos legais. É obrigatório, tem que ter. Agora, são iniciativas voluntárias. Isso é importante dizer, né? Então, se mistura até um pouco, porque requisito legal é obrigatório, depende de ter gestão ou não, né? Eu tenho um case até triste, então não vou citar aqui a empresa, mas nessa eu estava prestando uma consultoria na área financeira. E simultaneamente estavam implementando uma área para cuidar de LGPD e uma área para cuidar de ESG, com duas consultorias em separado apoiando. Certa noite, o dono da empresa foi jantar com alguns amigos. No dia seguinte, desfez a célula de ESG, cancelou a consultoria. Eu tinha meses corrido do processo já, investido tempo e recurso nisso e cancelou. Cancelou ESG por quê? Não, porque eu fui jantar ontem com os amigos e eles me explicaram melhor sobre isso aí. E vocês tinham me vendido o peixe de que isso aí era obrigatório. Isso não é obrigatório, eu não vou implementar. E cancelou o processo. É aquilo que a gente falou no início, né? O nível de consciência de quem está liderando a operação, né? Seja o empresário, seja o acionista ou executivo, de ter todo esse entendimento para poder falar assim, não, peraí, não é obrigatoriedade, mas é uma consciência que todos nós devemos ter
até pensando na longevidade do mundo, do país. E se você não das se pessoas. preparar, o seu cliente vai exigir vai isso. ter impacto. Você está numa cadeia de valor de alguém É. que pode amanhã não comprar mais de você por causa disso. Com certeza. Eu acho que esse é o principal risco. Isso em pensando no ESG, foi criado basicamente para as empresas que têm capital aberto, né? Ações na bolsa, Sim. né? Então, às vezes o termo assusta um pouco. Se a gente for descendo mesmo, no frigir dos ovos, o que é isso, né? É você ser responsável em relação aos impactos socioambientais das suas atividades para a sociedade e para o meio ambiente, ponto. É só isso. Então, eu acho que as empresas têm que, primeiro, a gente tem que ter pé no chão com essas coisas, não exigir demais e querer que às vezes as empresas passem a entender que a ESG é uma perfumaria, né? É uma coisa que é para marketing, que é pra... Não. Se a empresa, ela já, a casa dela está arrumada, para mim ela já tem ela já está fazendo, porque a gente pensou também o seguinte, o pequeno empresário, ele não tem recursos aí para, às vezes, o que você falou, às vezes nem é demandado ainda, mas se ele vai receber, por exemplo, uma auditoria de um cliente e ele tem os seus aspectos ambientais bem gerenciados, olha, eu destino meu resíduo corretamente, o meu efluente é tratado, eu tenho aqui umas práticas de compliance, né, eu pago aqui os salários, eu atendo aqui o acordo coletivo, eu atendo a legislação. Acabou. Você entende? Não precisa florear muito mais. Então, eu acho assim que as empresas, até onde elas têm que ir com ESG? Essa análise tem que ser feita para cada negócio, para cada organização, por quê? Como você falou do nível de maturidade. É o nível de maturidade não apenas, mas também considera a realidade do negócio. Sim. Porque você não precisa exigir demais. Até um ponto que se discute muito agora, né? Agora não, já há muito tempo, né? É uma pressão que tem aumentado muito no mercado, a questão das emissões, né? De gases de efeito estufa. Eu tenho recebido muita demanda de pequenas e médias empresas para fazer o inventário, né? Justamente por demandas aí dos seus clientes. Só que muitas vezes a empresa não tem muito o que fazer. Ela vai fazer o inventário, né? Ela vai monitorar. Devido à própria realidade da sua operação, ela não tem muito o que fazer para diminuir essas emissões. Então, acho que é preciso bom senso sempre. Legal. Hoje se eu como conselheiro, chego numa empresa nova para me tornar conselheiro nela, conselho já implementado ou montando o conselho. Na sua opinião, como eu devo abordar o tema de ESG nessa empresa para convencer ou influenciar aquele proprietário de que esse tema é um tema importante, de que deve ser pauta, deve ser dentro obviamente, de um cronograma, ser executado? Como que os conselheiros que estão nos assistindo aqui, como que eles deveriam levar esse assunto? Olha, Marcelo, eu só poderia talvez dar uma resposta ter essa conversa com o dono da empresa, com o gestor da empresa, a partir do momento que eu conhecesse pelo menos um pouco a empresa, sabe? Se eu conhecesse os produtos, o que ela faz, conhecesse a sua operação, justamente para eu conhecer os aspectos ambientais que ele tem ali. E se ele tem algum risco grande relacionado à sua operação. Um risco de imagem, um risco de aí, com isso, perder o seu fornecedor, um risco de não atendimento a um requisito legal e sofrer alguma autuação. Eu precisaria conhecer. Mas eu levaria sempre essa abordagem. A primeira abordagem... Fazer esse diagnóstico. O diagnóstico é aquilo que eu falei primeiro. Tudo é questão de valores, né? Em última análise, se todas as pessoas tivessem uma consciência, né, de possíveis impactos das suas operações ao meio ambiente, eu não acredito que qualquer pessoa, dono de empresa ou gestor, ele vai querer que a sua empresa... gerir uma empresa que causa um dano ambiental, assim, de uma forma leviana. Às vezes é por desinformação, às vezes por não ter recursos. É preciso conhecer as pessoas, eu acho que isso é importante, né? Criar a gente possa dizer assim, uma empatia, né? Acho que é importante, né? Quando a gente está conhecendo uma pessoa, conhecer a história da organização, mas conhecer as operações. Se não conhecer as operações, os produtos, ou até mesmo os serviços, que nem você falei, né? Agência de publicidade, qual que é o produto dela? É um serviço, né, de propaganda, de divulgação, né, de campanhas, etc. Não é um produto, assim, sei lá, físico, né? Sim. Manufatura, né? Manufatura. Mas eu acho que é importante conhecer o negócio, Marcelo. Para mim, eu acho que até pela minha história, né? Eu conheço muito porque eu conheço chão de fábrica, eu conheço operação, posso dizer se tem uma coisa... se eu posso enxergar ali algum risco,
algum impacto ali, alguma prática aí que talvez precisasse de algum ajuste. E aí, em cima disso, é que a gente vai pensar aí digamos assim, um breve diagnóstico, né? Já que nem você falou. E aí pensar assim, dependendo do que for se encontrar, em pensar aí no desenvolvimento de uma estratégia, né? De médio e longo prazo aí, dependendo, né, dos recursos disponíveis para se adequar. Agora, a verdade seja dita. Os fornecedores, não se enganem. O ESG vai bater na porta, e já está batendo. Com certeza. Eu queria pegar um gancho, Marcelo, se você me permite. Muito em linha que você trouxe aqui, Renata, e quando a gente olha o mercado, né? Você passasse também para os nossos ouvintes, né? O que é a sua empresa, como que você opera? Acho que é até importante trazer um pouco, porque às vezes a gente está falando de como conselheiro a gente levar esse tema, só que nem sempre todo mundo tem essa visão, essa clareza, essa temática. Queria que você comentasse um pouco da sua empresa. O empresário que está nos assistindo, né? que queira contratar uma empresa para auxiliá-lo, prestar uma consultoria. Ou o conselheiro que está lá olhando e fala, precisamos de ajuda. Como é que eu recomendo a Renata e a empresa dela? Bem, eu presto serviços, né, para uma empresa, né, a Renata Velinski, né, já faz alguns anos. Eu faço muitos trabalhos de diagnóstico, tá? E de auditorias. Auditorias com esse fundo de responsabilidade social corporativa, meio ambiente, saúde e segurança. Trabalho muito com esse diagnóstico baseado em normas reconhecidas, né, no mercado. E eu busco também, nesse trabalho como conselheira, justamente trazer à tona, né, para o conselho quais são os eventuais riscos e oportunidades que o ESG pode trazer para a organização. No primeiro momento colocado, é preciso conhecer a organização, é preciso conhecer o negócio, o estágio de maturidade, a visão que esse conselho tem hoje de médio e longo prazo, porque o ESG não é coisa para amanhã, para uma empresa que não começou, que não tem, né? E a gente vai analisar o quê? As partes interessadas, o que a gente chama de stakeholders, porque se a empresa tem capital aberto, é uma situação, se ela não tem, se é uma empresa familiar, é outra. O local onde essa empresa está localizado, se está localizada é importante, porque você vai saber se tem vizinhança, você vai saber se tem corpo d'água próximo, né, que eventualmente possa ter algum risco aí de algum impacto ambiental, né? E eu procuro trazer no meu trabalho também como conselheira, trazer tendências e conhecimento, né, que eu tenho aí ao longo de muitos, quase 30 anos aí de estrada, digamos assim, né? Então eu posso dizer que eu transito bem do chão de fábrica, desde o chão de fábrica até a alta administração de uma empresa. Isso é muito bom, porque é aquilo que a gente comentou, né, Marcela? Às vezes nem todos nós aqui vamos ter toda essa profundidade do tema e nem o objetivo. Mas o nosso papel como conselheiro é sempre, a gente comenta aqui que nós somos nexialistas, né? Conectar as pessoas, conectar os pontos. E o próprio Marcelo trouxe no início, né? Que ele é como se fosse uma ponte. Sim. Então ele está no conselho e vem alguma demanda, vem alguma necessidade, temos aí a Renata que podemos falar, porque é um tema, como a gente falou, né? É um tema técnico, profundo, denso, né? E nem todo mundo tem essa propriedade ou tem essa expertise de entender no detalhe os impactos, né? Como operacionalizar tudo isso e como a gente comentou, como olhar toda essa operação, colocando isso dentro do DRE e falar assim, isso aqui gera receita para você. Que é o que todo empresário, acionista quer ouvir, né? Eu quero pegar um gancho nisso. Você fez o PFCC aqui conosco. Você teve aula com a Francine? Tive aula com a Francine. Sim. Você deve lembrar que em um dos slides que ela trouxe lá pra gente, ela abordou num gráfico as empresas na Bolsa de Valores de Nova York que têm a adoção do ESG, da liderança humanizada e as tradicionais. E é muito interessante como nos primeiros anos as empresas tradicionais elas crescem em valor mais rápido. Depois, digamos aí do terceiro para o quinto ano, elas meio que se igualam, mas a partir do quinto ano, não é que a empresa que tem o ESG e uma liderança mais humanizada cresce em relação à outra. É absurdamente maior o crescimento dessas empresas, é exponencial. Então, mostrar esse valor, pegando esse gancho que você trouxe, de que não é abraçar a árvore, não é fazer um selinho lá porque é bonito, mas porque isso deixa dinheiro no bolso, a empresa dele vai poder vender melhor, por um preço melhor no final das contas. Eu acho que é aqui que está o pulo do gato para convencer o empresário de que isso é importante. Nossa, e agora você mencionou um ponto bastante importante, Marcelo, que pelas colocações, as perguntas que ele me fez, me veio agora essa análise, que a entrada do ESG dentro das organizações, dentro das empresas, ela poderá ser facilitada enormemente pelo papel
do pessoal da governança do conselho. Porque Não pela letra E ou S, mas pelo G. Exatamente pelo G, porque o G é que vai trazer essa demanda. Então, o SG, na minha opinião, ele nunca vai chegar... eu faço, eu aconteço, digamos assim. Tem que partir da governança. E é por isso que eu, quando comecei a participar aqui da Board Academy, eu não entrei para a comissão de SG. Olha, não briguem comigo. Mas eu pedi para participar da comissão de governança e estratégia. Porque justamente eu vi que é ali que estava... é ali que a gente tem que começar, digamos, entre aspas, com todas as aspas, mas uma catequização, digamos assim. Porque são as pessoas responsáveis pela governança da empresa que tem que ter essa consciência, tem que trazer essa realidade, que nós vivemos um mundo de recursos finitos, né? E nós temos que fazer a melhor gestão possível, porque mesmo que ele não acabe, o seu custo, a sua obtenção, a tendência é que ela se torne maior com o passar do tempo. Por exemplo, se nós não tratarmos a água com o passar dos anos, pode não ser tão rápido, mas os custos para você tratar essa água, e hoje já tem empresas que têm custos altíssimos para tratamento de água antes do uso na sua produção, na captação do rio, porque ela tem que captar uma água do rio, só que a qualidade dessa água é tão ruim que ela tem que fazer um pré-tratamento para poder utilizar no seu processo produtivo, aí depois ela faz outro tratamento para poder descartar no rio. Muitas vezes ela descarta uma água pós-processo produtivo com qualidade melhor do que a água que ela captou. Então eu entendo imagina que o custo do todo o processo. E eu costumo sempre dizer, né, o ideal para mim seria, na verdade, que o profissional de SG nem precisasse existir. Eu escrevi um artigo de alguns anos na NEFAC, na revista, onde eu coloquei isso. Você está dando um tiro no pé, né? Você é conselheira de SG? Eu falei, não é isso. É que o SG, para mim, está diretamente relacionado a valores. E se os gestores, se as pessoas que fazem parte da governança, do conselho, se eles já têm essa consciência, talvez eles tenham um pouco de dificuldade em chegar a um outro ponto, mas eles já vão perceber a importância. Ou seja, o SG ele é transdisciplinar, né? Inclusive que tem algumas empresas, por exemplo, multinacionais, que eles não têm somente um analista de SG, ele tem um consultor de SG dentro da empresa. Porque aí o papel desse consultor de SG, ele está circulando em todos os departamentos, nas áreas da empresa. Então é um pouco o que eu imagino que seja o papel do conselheiro. Ele tem que estar conversando aí com o conselheiro de finanças, com o conselheiro de governança, com aquele que é mais focado na estratégia. E aí, nessa reunião, o profissional de SG ele vai captar ali onde é oportunidade, onde é um risco, em que pontos essa estratégia aí eu preciso ficar atento, ou eu tenho que tomar alguma medida. Eu acho que você trouxe um ponto bem interessante. O profissional de SG, seja ele não pode ser, como o mercado não pode enxergar ele como alguém voltado só para o meio ambiente, que eu acho que é o que muita gente olha para o ESG. Esse negócio do meio ambiente. Não, tem governança por trás disso. Muita. Tem o respeito ao ser humano, a diversidade, a inclusão social. E estudos comprovam que empresas que têm a diversidade dão resultados melhores. Então, de novo, cai no bolso. Cara, quer ganhar mais? Não adianta contratar todo mundo igual a você. Tem que contratar pessoas diferentes, que tragam insights diferentes para sua companhia. Que é o blend do conselho. É isso aí. Vai ganhar muito dinheiro e vai contaminar o meio ambiente. Depois lá na frente você vai preso ou sua empresa é fechada. Adiantou o quê? Não tem uma governança, mistura a caixa da empresa com caixa pessoal. É uma bagunça, é uma salada. Como é que vai ter um balanço auditado? Amanhã quer vender a empresa, como é que faz valuation dessa empresa? Tudo cai no ESG. Então, vamos desmistificar de que é só cuidar, abraçar a árvore, cuidar... Não é isso. Não, de forma É alguma. muito maior do que isso. Muito mais. E olha, eu estava até pesquisando um pouco uns dias aí, sobre a relação de inteligência artificial com ESG. E pasmem, eu descobri que os impactos ambientais, refrigeração dos servidores, é altíssimo, altíssimo. Porque você tem que refrigerar, né? E você utiliza água, Esses né? bancos de criptomoeda, é absurdo isso. Então, inclusive a Microsoft e o Google, inclusive uma matéria que eu li, né, recentemente, né, enfim, umas fontes aí, né? Diz que a Google e a Microsoft são extremamente preocupadas que esse alto consumo, né, de energia dos seus bancos de dados, né, para poder manter todos esses grandes computadores, né, processadores de dados aí, vai prejudicar suas metas aí de redução de gases de efeito estufa. Se você vê que interessante,
A gente relações, né? parece que a gente está andando para lados opostos, né? A inteligência artificial está aí, ela, logicamente que a gente não vai brecar, e a gente precisa dela, e vai ser muito importante, vai trazer muitos benefícios, né, para a sociedade. Só que a gente tem que ver o outro lado ali, ó, quanto que isso vai custar em termos de emissões. E O Farias, ele costuma usar, eu não sei se é dele ou ele pega essa frase do Eduardo, né? Que ele fala assim, não dá para criar o navio sem junto vir o naufrágio. Então você cria uma coisa boa, mas você olha ao redor, tem algo que vai ser prejudicado com aquilo. E tem que balancear bem isso, o quanto aquilo está sendo benéfico, dado o outro lado que está prejudicando. E aí eu entro no gancho que eu voltei lá no início. Qualidade das informações, acuracidade, rastreabilidade. A gente consegue medir, a gente consegue ter essas informações. A questão do carro elétrico, por exemplo, a extração, né, do lítio, né, para produzir essas baterias, o tempo de vida, depois o descarte dessa bateria. Então, que é a mesma coisa pensando aqui, né? Nós somos um país com mais de 200 milhões de habitantes. Temos mais de 215 milhões de celulares. Cara, imagina o descarte disso. Esses eletroeletrônicos. Eu tenho quem tiver interesse, tem no meu LinkedIn, tem um post, um artigo que eu escrevi só sobre essa questão dos resíduos de eletrônicos. É até Pilha, interessante, bateria. até interessante, Renato, aproveitando que você falou dos seus artigos, quiser também comentar um pouco do seu livro, até para quem está nos escutando também, acho que é super legal também dividir isso, né? Ah, tá. Eu ia perguntar para ela agora, porque a gente já está falando há quase 1 hora. Nossa, passa muito rápido. E eu ia perguntar para ela sobre a recomendação de um livro. Sim. Eu acho que é bem também. propício, então... Olha, eu posso fazer duas recomendações? O primeiro, quando poderia ser, é do meu filho, né? O meu livro, lógico, né? Que foi fruto do meu mestrado, né? Ele se chama Regulamentação Internacional Ambiental e Responsabilidade Corporativa. Então, lá eu falo os princípios, eu discuto essa questão do Milton Friedman, eu coloco pontos positivos e negativos da obrigatoriedade das normas de responsabilidade social corporativa, coloco casos de países que adotaram realmente regulamentação obrigatória de responsabilidade social corporativa, como, por exemplo, India Corporate Act ou Company Act, mas a Índia, ela realmente determinou uma lei que obriga as empresas a investirem baseada em determinada receita, claro, né? Determinarem, acho que 1 ou 2% da sua receita em projetos de responsabilidade social corporativa definidos pelo governo, pelo Estado. Então, eu discuto, quem tiver interessado nesse assunto, em regulamentação internacional, voluntária, obrigatória, de responsabilidade social corporativa, ESG, recomendo humildemente aí o meu livro. Legal, E aí, quem tiver interesse aí, depois tiver lido e quiser comentar... Tá nas melhores livrarias, Amazon, tá onde? Tá na Amazon, tá na Edpro, Submarino, só colocar Renata Velinski, a regulamentação, já entra. Velinski com W. Isso, com W. Legal. Muito bom, Renata. E o outro? Então, o outro, quando você havia comentado comigo, né, eu sou uma pessoa que eu adoro literatura, eu adoro romance. O romance não é romance, água com açúcar, não é isso. É a classificação mesmo, né, do romance. E existe um autor que eu descobri recentemente, que é o Balzac. E eu li há alguns anos, faz uns 2, 3 anos, um livro dele chamado Ilusões Perdidas. Eu gostaria de recomendar para quem gosta de ler, porque o Balzac ele tem uma leitura assim, extremamente agradável. Você começa a ler, você quer saber o que está acontecendo. Ele é um tremendo contador de histórias, como eu posso dizer. Agora, o interessante dessa história, que ele conta a história do escritor, de um poeta, e que o sonho dele é se fazer como escritor, né? Então, ele vai para Paris e a família dele é muito pobre, assim, consegue, né, financiá-lo de algumas formas. Enfim, acontecem muitas coisas na vida dele, né? E parece um pouco dos altos e baixos da nossa vida, né? Então, mas ele tem uma vida, assim, extremamente interessante. Aí se envolve com as pessoas e é interessante que ele faz uma crítica mordaz à imprensa também, né? É um livro, assim, delicioso de se ler. E aí, não posso contar que é spoiler, mas no final, eu acho que o que o livro nos mostra é que é possível um recomeço, sempre. Isso é importante. Então eu recomendo esse livro. Me lembrei agora, dentre muitos, né, que eu li, mas aí eu teria que fazer um podcast só sobre literatura aqui, nosso aqui, viu? Mas eu recomendo isso, Ilusões Perdidas, do Balzac. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Renata. Renata, foi um prazer tê-la aqui conosco. Pô, eu aprendi um monte aqui, né? Um conteúdo maravilhoso. Tenho certeza que para os nossos telespectadores aqui também deixou um gostinho de quero mais. Ficaríamos aqui, sem dúvida, mais de 1 hora conversando sobre esse tema. E certamente será convidada para outros momentos também
para estar conosco, seja dando aula, seja dando palestra, seja conduzindo aqui através de uma entrevista. Muito obrigado. Primeiro, pela sua disponibilidade. Segunda, pela sua gentileza. Obrigado por estar conosco aqui na Board Academy, como uma board member aí, participando de uma das comissões. Já deu palestra no Board Series, agora está sendo entrevistada. Projeto de livro também. Então, muito legal, viu? Obrigado mesmo. Parabéns, Renata. Imagina, sou eu quem agradeço por essa oportunidade maravilhosa. Espero humildemente ter contribuído aí com um pouco do conhecimento que eu tenho aí para o pessoal aí que está em casa ouvindo. Muito bem. Obrigado. E a vocês que estiveram conosco até agora, muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência e sua paciência. Se você gostou desse episódio, te convido a deixar aí a sua curtida, o seu comentário, compartilha com outras pessoas. Talvez você conheça aí um empresário, alguém que precisa ouvir sobre esse conteúdo. Copia o link e manda aí para sua rede de contatos. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, te convido também a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para as próximas notificações aí de episódios e conteúdos da Board Academy. Vamos divulgar. Muito obrigado, Rogério, novamente obrigado pela parceria. Obrigado a você. Tamo junto e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço, até mais. Abraço, pessoal, até mais.